Bom dia, amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje a nossa amiga Solange vai falar sobre o tema Deus, mas antes disso nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 94, ao salvar-nos. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 30, que diz assim: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltavam os escarnecedores do momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-se o Mestre que, ao nos salvar-nos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-se-nos louco. E quando nos surpreendem experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando os princípios esposados por nossa vida. Exclama desdenhosa: salve-te a ti mesmo e desce da cruz. É interessante a recomendação de Emmanuel, quando ele fala na questão da salvação, né? Que muitos de nós temos, às vezes, um conceito até equivocado, quando a gente fala de fora da caridade não há salvação, e que salvação é essa, né? A gente vê muitos amigos nossos de que caracteriza a salvação como uma libertação, né? Está liberto, né? Você está salvo. E aqui Emmanuel está justamente nos tratando do campo nosso de sacrifício diante das mazelas que a gente ainda encontra em nós mesmos, diante dessa preparação toda. E dentro desse princípio de sacrifício, o quanto que as outras pessoas muitas das vezes te recomendam e falam assim: nossa, você está indo muito ao centro. É um exemplo, né? Você está indo muito ao centro, né? Esse campo de libertação, esse campo de trabalho é um campo íntimo. Todos nós aqui estamos dispostos a preparar, justamente a atuar nesse campo de libertação, né? Das nossas mazelas, e vai fazer aproveitar todas as oportunidades que são dadas para promover esse papel de transformação. É um campo individual. Muitas das vezes a gente vai ter que buscar vários caminhos, mas muitos vão julgar, muitos vão tentar
de alguma maneira, deixar que o seu caminho fique ainda mais difícil, mas que esse caminho de libertação, de salvação, só depende de você. E Jesus, ele cumpriu isso com maestria, justamente quando ele mesmo se sacrificava diante dessas situações todas. Ele veio nos mostrar justamente de que o caminho para que a gente possa estar melhor conosco mesmo, promover esse papel de transformação, é justamente quando a gente entende de que tudo isso aqui tem que fazer sentido para mim. Tem que ser uma mensagem que liberta, que me transforma. Porque ninguém está vindo aqui hoje, 9 horas, de uma forma obrigada. Nós não estamos obrigando ninguém a estar aqui, né? Nós estamos aqui justamente com sentido, com o caminho de que eu preciso ouvir as palavras da nossa irmã, ouvir as palavras dos Espíritos, nos esclarece, nos divulga, nos transforma, para que a gente possa libertar essas ações, conscientizar, meditar, para aí sim promover essa transformação. E se a gente for olhar o quadro de salvação, está muito próximo de educação, né? Está muito próximo disso. E aí é justamente nesse campo que a gente justamente é necessário esse sacrifício, né? Sacrificar os maus hábitos, ou então sacrificar de situações para que a gente possa promover essa transformação. Então a gente tem que sair do cômodo, então a gente tem que sair daquela zona de inércia para justamente promover esse papel de transformação. E é isso que Emmanuel está nos alertando aqui nesse caminho da salvação. Não dá para a gente ser salvo, ou não dá para promover esse papel de libertação parado, sem fazer nada. Tem que justamente correr atrás. Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, ao amigo mestre de Jesus, à espiritualidade, coordenado pelo Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa instituição, e sua falange amiga que está sempre disposta, preparada a receber todos os frequentadores e trabalhadores dessa casa para mais um domingo de reflexão e amadurecimento dessa mensagem, da qual a nossa irmã vai relatar hoje, nessa manhã, junto com seus mentores espirituais, e que possamos refletir, meditar, para que a gente possa levar essas sementes do Evangelho aos corações aflitos que nos recebem, tanto na família quanto na sociedade, mas principalmente iluminando o nosso íntimo. Aproveitamos que estamos aqui em contato com nossos irmãos no campo mental, para que a gente possa, através da irradiação, levar conforto a todos aqueles espíritos que passam por situações de dificuldades, sejam elas físicas ou espirituais, que a gente possa fornecer o consolo e conforto necessário para que possa continuar frente ao seu caminho, auxiliando nesse planeta de regeneração a qual nós somos convidados. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para Solange, que ela vai fazer para a gente o tema Deus. Bom dia a todos. Obrigada à casa pelo convite. Obrigada a todos pela presença. E vamos aproveitar mais esse momento de estudos aqui. Que os bons espíritos protetores da nossa casa nos auxiliem, nos amparem, nos inspirem, a fim de que possamos nos lembrar de tudo que nós estudamos, de tudo que nós já sabemos, que nós já amealhamos sobre esse tema. E juntos nós vamos fazer essa reflexão. E a gente fica perguntando por que a gente vai estudar sobre Deus, né? A gente não compreende Deus, por que a gente vai estudar sobre Deus, né?
Então, a gente precisa estar sempre falando sobre esse tema, porque esse tema é muito rico. E precisa trazer à nossa memória, ao nosso sentimento, esse Pai Criador, para que a gente não se esqueça dele em momento algum. Então, de vez em quando, você tem que falar do tema, porque às vezes a gente esquece, né? Então, por isso é importante o estudo. E aí, eu vou estudar aqui e vou fazer o que com esse ensino, né? Para que vai me servir? Vai me servir para eu ter certeza, aumentar a fé em nós, para a gente buscar Deus com mais frequência, não buscar Deus só para pedir, mas buscar Deus como exemplo de perfeição para nossas vidas, né? Eu me lembro de um amigo que ele, certa vez, comentando sobre uma atitude feliz, ele disse: mas isso não é agradável a Deus. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: gente, a gente precisa agradar a Deus. Como que nós agradamos a Deus? Cumprindo com as suas leis, né? Então, assim que nós agradamos. E para isso a gente tem que estar sempre lembrando, né? Como é que é mesmo? Né? Porque senão a gente esquece, né? Muito bem, por isso nós vamos estudar, então, esse tema que é tão atual, tão importante para nossas vidas, né? A gente começa pela lei de causa e efeito. Todos nós conhecemos, a sociedade usa amplamente essa lei. Todos os estudos de problemas que existem na empresa, nas cidades, tudo parte do estudo dessa lei. Se você tem um problema dentro de uma empresa para resolver, você primeiro precisa fazer uma pesquisa para saber como que o problema nasceu. Quando você começa a ver o problema, a causa do problema, pelos efeitos, você vai chegar na causa, aí você vai montar um grupo de trabalho para resolver aquela solução. E assim funciona na sociedade, na política, na economia, tudo que você imaginar. Então, a lei de causa e efeito é muito utilizada. Se a gente acorda de manhã, abre a janela e a rua está molhada, o que a gente diz? Choveu à noite. Então, a rua molhada é o efeito, a chuva à noite é a causa. Por isso que assim, tudo tem relação com essa lei de causa e efeito. Então, nós pegamos essa lei, amplamente utilizada, e trouxemos para o estudo desse tema tão importante para nós, que é Deus. Esse tema ele é desenvolvido no Livro dos Espíritos, da questão de 1 até 17, né? No início do Livro dos Espíritos mesmo, né? E na Gênesis, no capítulo 2, tem um estudo muito bom de Kardec e sobre esse tema que é bastante importante para nós. Então vamos ver. A existência de Deus, a gente parte desse princípio. Pelos efeitos se reconhece a causa. Então tudo que a gente vê no nosso mundo, a gente busca a causa e a gente vai saber por que aquilo está acontecendo. Até na nossa vida, né? Não só na vida material, na vida psíquica também. Às vezes nós temos um comportamento exagerado. A primeira coisa que a gente vai fazer, o que o psicólogo faz? Faz a gente lembrar o que nos levou a agir dessa ou daquela forma. Então, é uma lei amplamente utilizada em todas as áreas do conhecimento humano. Muito bem, então, o Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Vocês concordam? Né? Se o efeito já é inteligente, a causa tem que ser inteligente também, né? Muito bem. Quando a gente olha para esse prédio, né, que é um arranha-céu, ele simplesmente é o maior arranha-céu do mundo até o momento, né? Está prestes a perder esse título, porque tem esse daí é o Burj Khalifa, que está lá nos Emirados Árabes, e ele tem 828 metros de altura. E tem um outro, que é a Torre de Jeddah, que o planejamento é para 1000 metros. E ele ficou atrasado por causa da pandemia, então ainda não foi inaugurado, mas as obras estão lá. Muito bem, esse prédio, ele tem algumas coisas muito interessantes. Uma
coisa interessante que ele tem é um observatório. Quando você sobe 555 metros de altura, tem um observatório. De lá você vê toda aquela região. Imagina o que é você estar num observatório a 555 metros de altura, né? Deve ser maravilhoso. E ele tem algumas peculiaridades também, porque ele é feito no deserto. Não sei se vocês estão vendo, ele tem um lago. Levaram água para o deserto. Olha o projeto, né? E aí, ele tem uma peculiaridade que é o seguinte: como ele é muito alto e lá venta muito, ele tem que ter um sistema muito bom de sustentação, né, no solo. E ele tem um sistema tão maravilhoso que esse prédio ele pode se deslocar, olha isso, até 1,5 metro em qualquer direção. Ele pode se deslocar. Então, é uma engenharia fantástica, né? E a torre dele também tem um pináculo que ele tem uma estrutura especial para desviar os ventos. Então, assim, é uma obra muito inteligente. Aí a gente pensa, quem projetou esse prédio é muito inteligente, não é? Porque foram muitos cálculos, a pessoa tem que ser muito inteligente. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. Quando se começa a estudar a presença do homem na Terra, eles não vão buscar só as peças, né? As ossadas encontradas enterradas. Eles analisam também os jarros, pedaços de barro, equipamentos, instrumentos de utilização para fazer essa evidência. Então, nós trouxemos aqui uma foto de como eram as habitações no período neolítico. Esse período neolítico, ele é novo, tá? Existem períodos mais distantes na pré-história, mas esse daí é de 7.000 anos antes de Cristo até 2.500 anos antes de Cristo. Essas figuras. Olha como eram as habitações, né? Então, a gente está vendo o quê? Olha ali, uma tenda feita de couro do animal. Então, é uma coisa bastante rústica, né? Bastante rústica. Aqui a gente já vê um conjunto residencial, né? Até é muito bonitinho esse conjunto residencial, achei lindo esse conjunto, né? As casinhas, olha que maravilha. Já tem a janela, já tem teto, já tem... Então, o que a gente observa? Evolução, né? Como que o homem evoluiu. Quando a gente pensa naquele arranha-céu que a gente falou anteriormente, então a gente tem uma ideia de como o homem evoluiu. O que é isso? Pela grosseria ou perfeição do trabalho, se reconhece o grau de inteligência ou de adiantamento dos executores. Concorda com isso? Então, ali, os homens tinham um nível de inteligência e de adiantamento. Aqui já é outro. Lá no arranha-céu já é outro nível. Então, pelas obras, a gente reconhece o nível de inteligência. E quando a gente passa para as obras da natureza? Esse é um lago rosa, na Austrália. Olha que coisa linda, um lago rosa na Austrália. Esse lago aqui é na Amazônia. Olha que coisa mais linda, em forma de coração. Como que a natureza é perfeita. Agora, olha as cores daquele pássaro. Que cores são aquelas? Como se misturaram tintas para fazer essas cores, né? E são obras, e essa plantinha azul aqui, eu esqueci o nome dela, linda, azul. Então, veja bem, quando a gente olha para a natureza, o que a gente observa? A mesma coisa. Pelo nível da obra, a gente chega ao nível de inteligência. E tem uma diferença muito grande, que as obras da natureza, o homem não consegue produzir. O homem já evoluiu bastante em todas as áreas da ciência, mas ele ainda não conseguiu fazer um ovo no laboratório. Por quê? Porque as obras da natureza, elas ficam a cargo de Deus, do Pai Criador.
E o Pai Criador é a inteligência suprema. Então, por mais que o homem seja inteligente, ele jamais conseguirá fazer uma obra como Deus faz. Então, o que a gente está vendo aqui? A perfeição da obra divina. A partir disso, nós chegamos à conclusão de inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, que Deus é essa causa suprema. E ela é a causa primeira de todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que se você for buscar pelos efeitos, você vai chegar a uma causa, a um início. Então, o início dessas obras é Deus. Tá? Existem teorias de que essas obras da natureza são efeito das leis de atração, de repulsão, de mistura de elementos, e que essa obra foi se produzindo a partir dessa atração, ou dessa repulsão, ou dessa mistura de elementos, tudo de forma espontânea, e a partir daí ela foi crescendo. E aí apareceu tudo isso. Mas aí nós nos perguntamos se ela é feita de uma lei de atração, de repulsão, de elementos que se juntaram. Quem foi que criou isso? Então ainda não se chegou com esse raciocínio à causa principal. Porque se é a lei que produziu de forma espontânea toda a obra da natureza que nós estamos vendo, essa lei tem que ser criada por alguém. No universo todo, possui 4 leis que geram o equilíbrio de todo o planeta. Uma delas é a lei de gravidade. Uma delas. Essa lei de gravidade, ela está relacionada à massa dos corpos, à distância entre os corpos, e essa massa e essa distância exerce sobre os corpos uma atração. Então, a atração do Sol e a Terra gera a força gravitacional na Terra que nos permite ficar de pé. Se a Terra tivesse numa angulação um pouco menor ou numa distância um pouco diferente, a lei de gravitação já não existiria. E o nosso planeta, por sua vez, também não existiria. Então, basta uma pequena mudança para que tudo se desequilibre. E essa pequena mudança acontece? Não. Desde que o mundo é mundo, a lei está lá da mesma forma. Então, esse raciocínio de que a natureza se fez espontaneamente não tem precedente, não tem porquê. Porque em algum momento ela partiu de alguma coisa, e essa alguma coisa tem que ter sido criada por alguém. Tá? Muito bem. Então, essa inteligência que é suprema, isso quer dizer que não haverá nenhuma criatura superior. Nós vamos ver depois os atributos de Deus e a gente vai entender algumas coisas mais relacionadas a isso. Causa primeira de todas as coisas. Então, nos afasta essa definição que o Espiritismo traz de Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É muito interessante, muito importante, porque ela nos afasta das interpretações antropomórficas de Deus. Já ouviu falar, a mão de Deus vai pesar, os olhos de Deus estão sobre nós? Porque nós temos uma tendência a medir tudo pelo que nós conhecemos. Então, nós achamos que Deus se parece com a nossa forma. Então, Deus tem visão, tem mão, né? A gente tem. Isso é uma forma antropomórfica de interpretar a divindade. O Espiritismo nos afasta disso, uma vez que ele nos mostra que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, né? Então, nos afasta dessa interpretação.
Sobre a natureza divina, então Kardec vai escrever: para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só adquire por meio de completa depuração dos espíritos. Olha que interessante isso. Nós compreendemos Deus? Não compreendemos. Na questão 244, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos veem a Deus? E ele responde o seguinte: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, o Kardec ele usa a escala, às vezes uma escala tríplice, às vezes uma escala dupla. Aqui ele está usando a escala dupla, inferior e superior. Então, tem os vários graus dentro dos superiores e os vários graus dentro do inferior, conforme está lá na escala espírita. Né? Muito bem, mas ele está dizendo que os superiores, eles veem e compreendem, mas nós, os inferiores, nós não temos essa capacidade de compreender Deus. Nós podemos sentir e o adivinhar. O que é isso, sentir e adivinhar? A gente sente a presença de Deus. Então, essa fala dos Espíritos nos leva a duas interpretações. Esse sentir é algo dentro de nós, que surge dentro de nós e vem até a mente nos fazendo sentir Deus. E adivinham é uma questão de investigação, né? É uma investigação. Porque como que a gente adivinha no sentido externo a presença de Deus? Às vezes a gente está passando por um momento difícil e aí aparece uma pessoa para falar uma palavra exatamente dentro daquilo que você está precisando. Às vezes a gente faz uma prece, pede a Deus alguma coisa e você vai buscar um livro que está explicando exatamente o que você está querendo saber. Então, se a gente começa a juntar as pecinhas, a gente vai falar: é Deus. E isso é na vida de todos nós o tempo todo. Basta o quê? Que a gente observe. Então a gente precisa observar a presença de Deus na nossa vida. E existe a todo momento. E às vezes a gente pensa que a gente precisa pedir a Deus, fazer prece, orar, ajoelhar. Não, desejo, só o desejo já é suficiente. Por quê? Porque Deus está presente em todo momento, está presente dentro de nós, ele sente. Né? É como se o Haroldo fala uma coisa muito interessante, que Deus tem o nosso IP, que aí ele consegue nos localizar onde a gente estiver. Né? E aí é isso. Então, nós vamos falar mais sobre isso, como que é Deus no meio de nós. Né? Mas a verdade é isso, às vezes, por muito tempo, nós pensamos que Deus estava lá, nas alturas, tanto que quando a gente olha, a gente olha para o céu, né? Acima. Mas não, Deus está aqui, junto de nós. Nós vivemos no hábito divino. Né? Então, quando nós pensamos, quando nós desejamos algo, quando nós conversamos sobre algo, Deus já está sabendo. E já está providenciando, porque não existe um pedido, uma oração que não seja aceita, que não seja respondida por Deus. Todas são: ah, mas eu peço, Deus não me responde. Bom, talvez você não esteja conseguindo interpretar, porque quando a gente pede a Deus, a gente também tem que entender que a vontade dele nem sempre será a nossa, mas ele vai nos atender. E é preciso que a gente tenha esse conhecimento. Né? Certa vez eu saí com meus filhos para passar numa padaria. E a gente estava lá, todo mundo ali, tranquilo na padaria, eles escolhendo balinha, docinho, negócio para comprar. De repente veio um negócio assim por dentro de mim. E eu peguei as crianças correndo, entrei no carro e saí disparado. Não sei que o chinelo do menino ficou para trás. Mãe, meu chinelo, deixa, depois eu compro outro, vamos embora. Entrou no carro e saímos. Depois eu vinha saber, foi eu sair com o carro, parou um outro carro, e 4 assaltantes armados entraram na padaria, fechou,
para poder fazer o assalto. Você imagina eu com aquelas crianças ali dentro da padaria vivendo essa situação. Aí quem é isso, gente? Quem foi que fez? Quem foi que livrou disso? Foi Deus, foi Deus. Isso a todo momento, é só a gente observar. Um caquinho aqui, aí a semana que vem acontece uma outra coisinha, aí lá na frente acontece outra coisinha. Quando você junta, você fala, é Deus agindo. Isso na vida de todos nós não somos especiais, nenhum de nós é especial para Deus. Deus nos ama igualmente a todos. Então Ele faz o mesmo por todos. A questão é que às vezes a gente não consegue compreender isso. Então, Ele está dizendo então que para compreendê-lo ainda nos falta um sentido. Nós temos 5 sentidos. Com esses sentidos não é possível compreender Deus. A gente está faltando um sentido. Por isso é que a gente não consegue. Quando é que nós teremos esse sentido? Quando a gente evoluir. Por isso que ele está dizendo que os espíritos superiores o compreendem e o veem. E nós ainda não. Então nós precisamos desenvolver em nós essa iluminação da alma, a fim de que a gente possa compreender melhor Deus. Allan Kardec traz uma comparação muito bonita na Gênesis. Ele diz que é como a gente está no vale coberto de nuvens. Você olha e você sabe que tem sol, você percebe que tem sol, mas só que está muito fechado, você não está conseguindo ver. Se você começa a subir a montanha, você começa a ver cada vez mais claro. Quem já fez viagens aéreas sabe como que é isso. O avião vai subir, você fica por cima das nuvens. Aí, lá em cima é tudo límpido, é tudo claro, tudo maravilhoso, você vê tudo. E ele faz essa comparação. Na medida que nós formos evoluindo espiritualmente, a nossa visão vai começar a ficar mais clara, porque os nossos vícios é como se fosse uma nuvem escura sobre nós, que não nos permite ver e compreender as coisas espirituais. Na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando essa carcaça de nuvens, né? E aí a gente vai se tornando, vai se iluminando, e aí nós vamos ter uma capacidade maior de ver, de compreender e de sentir as coisas no mundo espiritual. Por isso que é tão importante a nossa evolução. Às vezes a gente bate o pé, eu sou assim mesmo, daqui na próxima reencarnação eu mudo. Está perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Primeiro que a gente não sabe quando é que vai ser essa outra reencarnação. Depois que nós não sabemos as circunstâncias em que elas se darão. Às vezes a pessoa que a gente está brigado hoje, nós não encontraremos na próxima reencarnação. Só daqui 2 ou 3. E você vai ficar sem poder progredir, porque aquela pessoa está magoada com você e aquilo está gerando um problema em você e você só vai conseguir sair fora disso quando você encontrar de novo com essa pessoa. Olha que coisa. Então precisamos resolver tudo. Por isso que Jesus falou, né? Fazer as pazes com o inimigo enquanto estás a caminho com ele. É muito importante que a gente faça isso, para que a gente vá resolvendo as nossas situações internas e favorecendo a nossa iluminação espiritual. Porém, pelo raciocínio, conhecer os atributos necessários de Deus pode, porém, pelo raciocínio, conhecer os atributos necessários de Deus e assim compreender a obra da criação. Este é o ponto de partida. Então, o ponto de partida que Kardec nos fala é isso, é a gente pelo raciocínio. Então, nós podemos conhecer Deus como? Primeiro pelo raciocínio, depois pelo sentir. Todos os povos têm esse sentimento dessa divindade superior, né? Pelo sentimento. Então ele está dizendo ali que o raciocínio vai nos levar a compreender as obras da criação e com isso a gente vai conseguir compreender melhor Deus. Deus é a suprema e soberana inteligência. Então essa é um dos atributos de Deus. Isso está querendo dizer o quê? Que a inteligência do homem é limitada, a de Deus é infinita. E ponto. É só a gente observar as obras que nós vamos chegar, né, a um raciocínio
de que, de fato, Deus é a inteligência suprema e o homem tem a inteligência limitada. Deus é eterno. Então, isso nós estamos buscando aqui, uma linha de raciocínio. Deus é eterno. Sim, eterno, ele não teve início e nem terá fim, certo? Então, para nós, até não ter fim, até é tranquilo, né? A gente entende bem isso. Deus não terá fim. O problema para nós, a nossa dificuldade de entendimento é não ter o início. Porque na nossa vida física, tudo para nós tem que ter início e tem que ter fim. Então, não ter Deus um início é mais complicado da gente entender isso. E aí Kardec traz para nós a comparação do cego. Se você pega um cego de nascença e pede para ele descrever as características da luz, ele não vai conseguir. Ele nunca teve contato com a luz. Mesma coisa nós. Pedir para nós descrever alguma coisa de Deus é impossível. A gente não teve esse contato com Deus nesse nível para a gente ter essa compreensão. Então ele faz isso daí. Depois, Deus é imutável. Se não fosse isso, cadê a estabilidade das leis? Um dia o sol ia girar para um lado, não, hoje eu não estou satisfeito, eu vou girar para o outro lado. Se o Sol girar na posição contrária, acabou o nosso planeta. A lei de gravitação vai para o chão. Então, tudo perfeitamente é Deus imutável. Desde que a gente conhece a vida, a gente sabe que o pé de abacate só dá abacate. Não é? Por causa de quê? Porque existe uma estabilidade nas leis de Deus. Não é? E é isso aí que garante o equilíbrio e a vida no universo. No universo. Deus é imaterial, isso quer dizer que ele não está sujeito a nenhuma lei da matéria, ele está completamente fora disso. Tanto que quando nós estudamos os elementos do universo, nós estudamos Deus, matéria e espírito. São três coisas diferentes. Deus, o Pai Criador. Matéria, tudo que dá origem, né, aos corpos. Né, e o Espírito, que é o ser inteligente. Deus é onipotente, ele é o supremo poder. Também, pelo raciocínio, se tivesse um outro Deus, já ficaria complicado. Primeiro que esse outro Deus ia ter que ter os mesmos atributos desse daqui que nós estamos estudando. Né? E no caso dos mesmos atributos, se eles são iguais, eles teriam que dividir a administração do universo entre eles. E isso ia gerar uma complicação. Né? Um ia administrar uma parte, olha que complicação que seria. Não, então isso não existe. Deus ele é único. Ele é onipotente. Ele é o poder superior e maior no universo. Deus é soberanamente justo e bom. E ele é justo, por isso que ele é bom. E a gente vai dizer, mas não é possível que Deus seja justo. Muita gente se pega nesse ponto. Como pode Deus ser justo, gente? É só a gente olhar para a sociedade. A gente vai ver tantas injustiças. Então, a sociedade está cheia de injustiças, mas não existe nenhum injustiçado. Nós estamos vivendo um processo, isso que nós estamos vendo é efeito de um processo educativo que o homem sofreu. Então, nós fomos educados a sermos egoístas, a sermos vaidosos. Então, com isso, a gente foi criando problemas. Por isso que a gente vê as injustiças. Então, é um processo educativo. Deus é infinitamente perfeito. Infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das suas perfeições. Vamos dizer, não, Deus é bom, mas ele não é muito bom, falta um pouquinho. Se ele faltasse um pouquinho, teria que ter alguém que é bom ao extremo. E esse outro, então, é que seria Deus. Então, não, Deus, ele é, de fato, infinitamente perfeito nas suas perfeições. Deus é único, consequência do fato de serem
infinitas as suas perfeições. Se as suas perfeições são infinitas, a consequência lógica é que ele é único, né? Então, a ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo. Porque tinha um que era muito bom na agricultura, entendeu? Deus da agricultura. Tem um que era muito bom na administração das cidades, então gerou Deus dessa área. E assim, o politeísmo surgiu por essa falta de interpretação desse fato importante de que Deus é único. Tá? E a providência divina? Como que ela age? O que é a providência divina? Então, a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. A solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Né? A ação providencial de Deus consiste no fato de que Ele está em toda parte. Tudo vê, tudo preside. Kardec traz uma forma pedagógica. Não vamos falar que Deus é fluido, vamos só entender a forma pedagógica que Kardec utiliza para que a gente possa compreender isso. Ele nos diz o seguinte: a propriedade do fluido perispirídico, a propriedade do fluido perispirídico dá-nos uma ideia. Ele não é inteligente, pois é matéria, mas serve de veículo do pensamento, sensações e percepções do espírito. Então, assim, nós temos aqui o corpo, temos o perispírito e nós somos o espírito. O espírito atua sobre o corpo através do seu perispírito. Como? Através dos fluidos perispirídicos, que levam e traz o pensamento desse espírito. O fluido, que é um elemento, ele é inteligente? Não. O fluido não é, ele é só um instrumento. Quem que é inteligente? O espírito. E aí Kardec se utiliza da mesma forma para nos explicar essa questão de que a ação providencial de Deus consiste no fato de que Ele está em toda parte. Né? Então ele está dizendo o seguinte, que esse fluido não é o pensamento do espírito, porém agente intermediário desse pensamento. Esse fluido perispirídico, esse veículo do pensamento nosso com atuação sobre o corpo físico. Então ele faz uma comparação com Deus. É como se fosse, vamos imaginar, se Deus fosse esse fluido, Ele estaria envolvendo tudo. Porque o fluido perispirídico do espírito nosso aqui, entre nós e o nosso corpo, nos envolve completamente. Forma uma camada em volta de nós, nos envolve esse fluido perispirídico. Então, na criação, é assim, é como se Deus fosse um fluido que Ele absorve tudo. Eu gosto de pensar numa piscina. Se você entra numa piscina, você tem água por todos os lados. Então, nós estamos mergulhados no fluido, né? No fluido divino. Então, a natureza inteira está mergulhada no fluido. Estamos em Deus como Deus está em nós. Então, Deus está aqui, né? Deus não está acolá, Deus não está no centro, não está no templo. Tem que ir lá no templo de Jerusalém para eu ter contato com Deus. Não, Deus está aqui, todo momento, na nossa casa, na rua, no nosso trabalho. Porque Deus é como se fosse um fluido. Joana nos fala que nós estamos envolvidos pelo hálito divino. Olha que coisa linda. Por isso é que Ele tudo vê, gente. Por isso é que as respostas de Deus vêm sem a gente pedir nada.
Eu me lembro que quando eu ia mudar de empresa, tinha 2 anos que eu não tinha férias, e eu comentei com a minha mãe e falei: mãe, tem 2 anos que eu não tenho férias, eu vou para essa empresa, vou ter que trabalhar mais eu vou ficar 3 anos sem férias. Só que eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, chegava em casa 1h da manhã. Então eu falei com ela: eu vou ficar bem cansada, mas eu vou ter que esperar mais 1 ano para tirar férias. Isso que eu falei, acabou. Não falei mais nada. O que aconteceu? No espaço entre o que eu saí e que eu entrei, aconteceram algumas coisas ali, exatamente 1 mês. 1 mês, que é o período de férias normal aqui no Brasil. Eu fiquei 1 mês descansando para entrar para essa empresa, começar a trabalhar e de novo mais 1 ano de trabalho. Quem foi, gente, que ouviu, que providenciou isso? Deus. Deus providenciou. Então isso acontece conosco. Eu me lembro que eu estava querendo saber sobre um determinado artigo. E eu pensava sobre aquilo e falei assim: onde que eu vou achar sobre isso? Aí um dia eu estava lá na cozinha fazendo alguma coisa e falei: deixa eu ligar a televisão aqui e ver o que está passando. Quando eu liguei, incrível, era uma entrevista e a pessoa estava falando sobre o tema que eu queria ouvir. Aí eu fiz algumas anotações, peguei algumas coisas. Eu vou deixar o tema. Quem foi que fez isso, gente? É Deus. Então a gente tem que colocar isso de que Deus está presente mesmo. Ele tudo vê. Por isso que a gente não pode esconder nada de Deus. Quando a gente faz alguma coisa de errado, Ele também anota. Anota para futuras reparações. Aí agora a gente passa por ele, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Como que eu estou passando por isso agora? Não fez? Você não sabe. Às vezes nessa vida mesmo, você fez e esqueceu. Né? A minha mãe tinha um ditado: antigamente a gente fazia numa vida para pagar na outra. Engraçado que minha mãe sempre foi católica, né? A gente fazia uma coisa para pagar na outra vida. Agora não, a gente faz aqui e aqui mesmo paga. Então às vezes alguma coisa que a gente fez nessa vida mesmo, né? Que a gente caiu no esquecimento, mas Deus não cai no esquecimento. Então eu tenho um amigo que ele diz assim: quando você está passando por uma dificuldade, ela é o efeito de algo que você fez lá para trás. Então agradeça a Deus, porque Deus lembrou de você e fez você acertar essa conta antes de você sair daqui. Olha que lindo. E ele nem explica. Aí eu ficava ouvindo e falei assim: é realmente isso mesmo. Então a gente tem que agradecer. Quando a gente passar por um momento difícil, de dor, de aflição, a gente agradecer a Deus: Senhor, você está lembrando de mim. Eu me lembro que teve uma época que eu falava assim: Deus esqueceu de mim, porque a minha vida está tudo sob controle, nada acontece que possa me tirar do equilíbrio. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Às vezes a gente passa por esse período mesmo, também, para recuperar nossas forças, né? A própria reencarnação é isso. Quando a gente passa pela infância, o que é? Para o espírito recuperar suas forças. Então, na nossa vida também a gente passa por isso, mas às vezes a gente entra num período de provação mesmo, de luta, de testemunho. E nesse momento é que a gente tem que dar glória a Deus. Agradecer: Senhor, está me lembrando de mim. Então, me ajuda, me dá força, coragem, ânimo, porque eu vou vencer essa parte, vai passar. Porque tudo passa, gente. Eu tenho uma amiga que dizia: nessa vida tudo é passageiro, menos o motorista e o trocador. Que agora nem tem trocador mais, né? Só tem motorista. Por enquanto, né? Que agora já existem os ônibus que estão já sendo testados na Alemanha sem motorista. Então, é assim, né? A gente vai vendo. Muito bem. A ideia do fluido inteligente, não podemos esquecer, é apenas uma forma pedagógica de fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Tá? Deus existe, ponto. A gente precisa aprender a ler o Livro dos Espíritos assim. Tem uma pergunta, acho que é a 17, acho que é a 15, pergunta: os espíritos inferiores podem compreender Deus? Não. Ponto. Não existe mais nada além daquilo. Não. Então, Deus existe. Ponto. Existe, acabou.
né? É infinitamente justo e bom, a tudo se estende a sua solicitude. Então, confiemos nele e aguardemos até que sejamos dignos de compreender. Olha que bonito isso. Está lá no livro da Gênesis. E sobre a visão de Deus? Kardec desenvolveu esse texto, a visão de Deus, para responder essas duas perguntas. Por que não vemos Deus e o veremos após a morte? Nós já respondemos até, né, através da questão 244 do Livro dos Espíritos. Nossas percepções visuais são limitadas. Gente, a nossa percepção ela é mais limitada do que a de um cão. O nosso auditivo é mais limitado do que o do gato. Olha isso. Então, é muito limitado os nossos sentidos. É impossível a gente perceber algo tão sutil ainda, né? A gente viu aí, passamos pela pandemia Covid-19. O que causou a pandemia, a doença Covid-19? O que causou? Foi o vírus SARS-CoV-2. Todo mundo viu a doença, os efeitos da doença, o resultado da doença. Alguém viu o vírus aí? Ninguém viu o vírus, só no laboratório os cientistas viram. Nós não vimos o vírus, mas a consequência está lá. E assim tem um monte de coisa. O oxigênio está aí. Ó. Tem alguém vendo o oxigênio? Não vemos oxigênio. Mas se tirar o oxigênio, a gente morre. Então tem uma infinidade de coisas no universo que a gente não vê, mas que existe. Os espíritos, a gente vê? Não. Eles existem? Claro. Estão por toda a parte. Então não é porque nós não vemos que algo não exista. Veja bem, então, a força gravitacional também, né, que nós já falamos, tira a força gravitacional e o nosso planeta acaba, né? Nós ficamos de pé por causa dela. Mas alguém está vendo aí a força gravitacional? Ninguém está vendo. A eletricidade, alguém vê? Não, mas a luz acende. Então tem milhares de coisas que a gente não vê, mas que está aí os efeitos para a gente perceber. Somente com a visão espiritual podemos ver os espíritos e as coisas de essência espiritual, né? Somente com a visão espiritual. Em circunstâncias tais que a gente estuda no livro dos médiuns, são várias, a gente pode ter contato com o mundo espiritual, pode ver os espíritos, né? Pode perceber a presença deles. Então, somente a nossa alma pode ter a percepção de Deus. Nós podemos, então, perceber Deus, sentir e adivinhar através das circunstâncias e das pessoas. A gente pede uma resposta para Deus e a resposta nunca chega. A resposta já chegou milhares de vezes e a gente não conseguiu entender, né? Então, essa resposta vem através das circunstâncias e das pessoas. E a gente sente também, né? Quando nós intuímos a presença de Deus. Podemos ver Deus após a nossa morte? É a outra pergunta. Então, a visão de Deus constitui privilégio das almas mais purificadas. Só quando a gente estiver nesse grau de evolução, Jesus falava, né? Um dia veremos Deus face a face. Jesus via Deus. Nós vamos ver também, vamos chegar lá um dia, tá? Vamos continuar a nossa evolução, nos esforçando, fazendo o melhor, agradando a Deus no dia a dia, né? A fim de que a gente dê conta dessa situação que é tão maravilhosa para nós. Eu gostaria de trazer aqui rapidamente uma página de Emmanuel, muito bonita, que está no livro Coragem, e ela se chama Oração e Atenção. Oraste, pediste. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer aquela oração, usar palavras bonitas para que Deus escute. Não, só o nosso desejo já é uma oração. Por isso que a gente tem que ter cuidado com os nossos desejos. Então, oraste, pediste, desfaça-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da providência de Deus. Vamos aguardar a resposta.
né? Agora, vai ser uma resposta que eu vou gostar? Às vezes eu não vejo porque eu não gostei. Não é possível, isso aqui não é. Não foi assim que eu pedi, né? Mas Deus, Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe o que nós precisamos, né? Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifique quanto à indicação do alto. Deus, gente, Ele não se apresenta feito um palhaço de circo que faz aquela marabalismo todo para dizer, eu estou aqui. Não, Deus não age assim. Ele age no silêncio, né? Ele se oculta. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta, para isso, a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Deus não precisa pessoalmente fazer, Ele tem uma quantidade imensa, milhões de mensageiros que atende às suas ordens. Ora e pede, em seguida preste atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, dando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, na página de um livro, uma nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes, te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Não é isso que está no 244? Olha o que está no 244. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham, o sentem através das circunstâncias das pessoas. Que Emmanuel colocou aqui, um livro, a página, um amigo, uma frase, né? Ou adivinham através dessa sensação interna, o sentimento que vem do coração para o cérebro, outras vezes desce do cérebro para o coração. É Deus agindo. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma, ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Então, isso aqui o que é? Observação. É observar, porque Deus tem os seus instrumentos e através dele Ele nos responde a todos os nossos pedidos. O próprio Jesus, mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria de Deus. Como que nós podemos entrar em contato com Deus diante de tanto barulho que existe na nossa sociedade? É preciso que a gente entre no nosso quarto íntimo e perceba a presença de Deus. Então, para isso, é preciso que a gente tenha esse momento de prece,
Não de palavras, mas de sentido, de sentimento. Recordemos, então, terminando aqui, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo as exigências e desejos, as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre a nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Às vezes a resposta de Deus parece contra nós, como não é possível, né? Mas sempre é para nos ajudar. E eu quero lembrar aqui um finalzinho, que é um trechinho de uma poesia de Casimiro Cunha, que está no livro Antologia Mediúnica de Natal, e o título é Carta de Natal. E ele diz o seguinte: sofres, espera e confia, não te furte de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deve julgar ninguém. E às vezes a gente quer, né? A gente quer sair julgando todo mundo, né? Mas isso é um peso muito grande que a gente traz para a nossa vida quando nós produzimos julgamentos sobre as ações dos nossos irmãos. A gente traz um peso para a nossa vida, né? Então acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fé e desilusão. Não tivesses recompensas, você fez tudo que você poderia, e a recompensa não veio, guarda este ensino de cor. Tem dons de fazer o bem. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Né? Nós às vezes ficamos esmolando os nossos pedidos a Deus. Nós somos filhos de Deus, não precisa esmolar nada. Então, não tivesse, tá lá, ter dons de é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu, não te farte de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Então, na hora do desespero, a gente lembrar disso, é porque a minha esperança não estava nas luzes de Deus. Confiemos, porque Deus está presente e cuida de nós em todos os momentos. Que a luz do Senhor continue presente em nossas vidas. Que assim seja. Agradecemos a Solange, né? É um tema que a gente muitas vezes questiona, né? Estuda muito, mas vale muito a pena a gente passar por Livro dos Espíritos, pela Gênesis, e estudar um pouco sobre o nosso Pai Criador, né? Relembrando nossos estudos da casa, né? Segunda-feira, amanhã, nós temos o plantão de passe pelo período da manhã, das 7 às 8, ou de 8 às 9, acho que é de 8 às 9, né? E temos à noite o estudo do Evangelho. Esse estudo é virtual às 7h30 da noite. A Solange, ela coordena na terça-feira o estudo da mediunidade às 18h30. Na quarta-feira, às 3h30, nós temos o estudo metódico do Evangelho. Esse estudo ele é presencial. E temos a palestra às 19h30, que vai ser com o Rogério, na próxima quarta-feira, sobre o tema Cristo Consolador. Na quinta-feira, nós temos o estudo sistematizado do doutrina espírita. Ele é híbrido, às vezes virtual, às vezes também presencial. Ele é 19h30 com a Marta. Nós temos também no sábado pela manhã o nosso sopão, né, confecção da sopa, às 7h da manhã. E temos à tarde, 2h30, a evangelização da criança e do jovem. E o domingo, a próxima palestra de domingo, vai ser com o nosso amigo Gui Lisoni, que vai estar aqui fazendo a nossa palestra e enchendo o nosso quadro, né? O Lisoni sem quadro não é palestra de Lisoni. Quem conhece o Lisoni sabe como é que é, né?
Então ele vai estar aqui semana que vem. Então, dados os recados, vamos então levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo as lições desse teu Evangelho, para que a gente possa continuar com a tarefa de levar a semeadura para oferecer uma colheita de uma sociedade regenerada, mas com sentido dessa mensagem consoladora em nossos corações, promovendo a paz e ao mesmo tempo levando consolo àqueles irmãos que tanto necessitam, aqueles irmãos que necessitam dessa água viva desse Evangelho para o seu papel de transformação. Ampare a todos os frequentadores, seja que estão aqui presentes ou aqueles que estão em casa assistindo através das redes sociais. Ampare até aqueles que não puderam comparecer e que possamos, nesse propósito, dar prosseguimento à nossa administração, cumprindo com as nossas obrigações, com as nossas tarefas e percebendo que através das oportunidades que Deus nos dá para fazer esse papel de transformação íntima. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarem uma paz, peço para aguardar que serão chamados. Todo mundo tenha aí um bom dia e um bom domingo.